tem história do Figueroa, né? O Opa! Figueroa, e vou dizer, ele é guerreiro, tá? Não estou falando mal dele, não. Mas no México, ele levou um fora do Kyle Busch depois da Danica Patrick, tá? Então, assim, realmente foi terrível. Tentou entrevistar na prova da Xfinity Series, ele tentou entrevistar os dois, não conseguiu, mas não foi culpa dele, foi coisas dos pilotos, que são dois. Levou fora Ele, jornalismo, né? Exatamente. jornalístico, não, jornalístico, pelo amor de Deus. Jornalístico, não, não, não. Com todo respeito, foi na boa. Que fique claro, não, Eu tenho uma com o Sérgio, porque inclusive nós vamos transmitir agora nesse final de semana a etapa de Sonoma, mas em 2008, né, quando o Kyle Busch estava fazendo uma temporada irretocável, vencendo pra caramba tal, e eu acho que o Sérgio não aguentava mais, Kyle Busch pra lá, Kyle Busch pra cá, o especialmente Roberto Figueiredo era fã do Kyle Era Busch, fã. depois passou a odiar o Kyle Busch. por causa do Roberto Figueroa, porque o Roberto Figueroa estava encantado com o Kyle Busch, e naquela classe foi num sábado que eles estavam transmitindo a Xfinity Series, e aí na classificação o Kyle Busch ia largar lá atrás. E aí o Sérgio... Acho que era 28º, acho que era Isso. 28º. E o Sérgio fala, não, um cara que não vai vencer de jeito nenhum esse fim de semana é o Kyle Busch. E o que aconteceu, Sérgio? Venceu. Mas isso acontece. Isso é NASCAR. Peraí, de tudo que a gente falou da NASCAR, tem mais isso. Tem gente que vem de trás e vence. E não é assim, com o melhor carro, o melhor piloto, não. Tem vários pilotos que em algumas provas vieram de trás e venceram. Nessa prova mesmo de Chicago, dois pilotos, o Kyle Busch chegou em quinto, o Denny Hamlin em quarto, os dois vieram de trás. O Kyle Busch largou na frente, mas sofreu um acidente, uma rodada, foi punido, chegou a ficar uma volta atrás e chegou em quinto. O Denny Hamlin largou de último e chegou em quarto. Então, acontece. A primeira prova do Denny Hamlin, primeira vitória dele, 2 vezes ele foi lá para o final do pelotão e venceu a prova em pouco. Tá? Foi no ano de estreia dele, venceu 2 provas, as 2 em pouco. Então, assim, eu acho que isso é outro legal, a imprevisibilidade. Então, tem essas coisas e tem muita história. Teve tudo bem, né? Mas teve o Montoya, que bateu lá era o jet dryer, né? Era uma turbina de jato que era usada para secar a pista, já não usa mais, ou creio que não usa mais, principalmente e tal, e estava sendo usado em Daytona, e o Montoya tinha parado nos pits, estava atrás do pelotão, voltou, bandeira amarela, né? Mas bandeira amarela, estava o jet dryer lá na parte de cima da pista, o Montoya encaçapou o jet dryer, aí pegou fogo, o combustível desceu, pegou fogo, derreteu, sei lá o que fez com o asfalto, enfim, tornou inútil o asfalto ali onde pegou fogo, teve que ser recapeada a pista, e a gente ficou horas lá esperando a transmissão. Teve transmissão, Carlos, que era de madrugada, ainda no começo do Speed, que a gente estava assim, 3 da manhã no Brasil, ou 2 da manhã, e eu mandava e-mail lá, na época não tinha Twitter, não tinha essas coisas, mandava, era por e-mail. Falei, galera, manda um e-mail aqui pra gente se tem alguém assistindo. E sempre tinha um maluco assistindo, que era legal, entendeu? Eles ficavam, pô, bacana, né? Tem fã, NASCAR. Os fãs da NASCAR são hardcore e são muito fãs mesmo. Palmas para eles. É um grupo bastante legal. Um grupo que eu gosto muito. Automobilismo de fato, né? O Juan Pablo Montoya impondo uma jornada de trabalho extenuante, Sérgio. O que você ia falar, Eric? Traz a sua aí. Daytona 500 de 2012, a corrida adiada pela chuva, pela primeira vez na história, uma Daytona 500 indo para ser realizada numa segunda-feira. Você citou o lance internacional que eu fiz, vamos dar nome aos bois aqui, inclusive, Daniel Soares, né, quando ele sai, né, quando ele já estava de saída da Joe Gibbs, quando ele era piloto da Joe Gibbs, ele vai para a Cup Series como um piloto de Joe Gibbs, depois de ter sido campeão da Xfinity Series em 2016, e quando ele vem ao Brasil nas 500 milhas de kart, né, ele já estava de saída da equipe, eu acho que ele ia, não me lembro qual equipe ele iria, eu acho que ele ia para Stewart Haas ou alguma outra, né, e a gente eu vou entrevistá-lo, beleza, pô, finalmente, um piloto da NASCAR Cup Series aqui no Brasil dando sopa para entrevista, vamos para frente. Foi no Portunhol ali mesmo? No Portunhol, ou a parte em espanhol depois para o inglês, como ele costuma fazer. E aí, só que assim, eu acho que ele não tinha noção exata de que hoje a notícia, né, com a internet, a notícia não tem barreiras, não tem obstáculos, não tem fronteiras.
E aí o que acontece? A gente conversa ali e ele fala em on, né, no jargão jornalístico para valer, né? Pode publicar o que eu estou escrevendo. E ele critica e muito a equipe de Gibbs, né? Mas muito. E aí, detalhe, ainda era um ano que ele estava fazendo parte da equipe, e obviamente isso ia mudar de equipe quando virasse o ano e tal. E aí, beleza, né? Poxa, eu publico essa matéria em português, né? Essa entrevista em português, e o pessoal do motorsport.com Global olhando e fala, poxa, essa entrevista é muito boa, né? Vamos pegar para traduzir e vamos publicar aqui, porque são palavras fortes. Ferrou, né? Dito e feito. Não, eu tô tranquilo, né? Beleza. E aí a nossa rede ela é realmente poderosa. Ela vai na América Latina, vai para alguns países da Europa, do Oriente e tal. Beleza, tá tudo bem. Quando o Daniel Soares, acho que inclusive naquele fim de semana ele ganhou, a equipe dele ganhou as 500 milhas de kart aqui do Brasil, mas quando ele volta para o México, ou para os Estados Unidos, onde ele mora, deve ter tomado uma bronca. Eu falei, o que você foi falar no Brasil? Né? E aí ele emite uma nota, né, um comunicado ali nas redes sociais dele, como se fosse um comunicado à imprensa, se dizendo triste porque tiraram as palavras de contexto ou inventaram alguma coisa que ele falou. Não, Miguezão, né? Miguezão, porque eu tenho a gravação aqui que você falou. Não vem falar que você não falou, porque você falou. Né? Mas aí depois, com o tempo é o senhor da razão, né? Foi tudo muito bem conversado. Eu acho que também ele publicou aquilo a um pedido da assessoria de comunicação da equipe. Tá bom, já tô saindo, tá bom. Entendeu? Vamos ficar num clima porque senão ele teria brigado comigo depois. E foi muito pelo contrário. Eu acho que ele aproveitou, desabafou, e tá tudo certo. Inclusive, quando ele veio ao Brasil, aqui na NASCAR Brasil, depois de ter se casado com a Julia Piquet, né, ele me tratou excepcionalmente bem, deu uma belíssima entrevista pra gente e tá tudo certo. Mas essa questão da tradução e da rede mundial de computadores, eu acho que ele não esperava. E assim, corroborando o que o Sérgio falou sobre azarão de grid vencer, né? A gente sabe que na NASCAR o grid não é lá tão importante quanto é numa Fórmula 1, por exemplo, mas realmente corridas improváveis, a gente viu uma dessa, né, Eric? Ross Chastain. O Ross Chastain. Lá em Charlotte. E eu até tava no relato da corrida de Chicago nesse fim de semana. Do nada eu vejo o Denny Hamlin ali, quarto. Foi um tanto espantoso. Mas prova aí que a NASCAR traz esses elementos de interesse todos que a gente vem debatendo. Sérgio, vamos chegando aqui à reta final do nosso bate-papo. Eu queria que você mandasse um recado para os fãs da NASCAR no Brasil. Galera que acompanha as suas transmissões aí em diferentes canais já de longa data. E também, né, temos já dois compromissos marcados aí nos próximos 2 fins de semana, Sérgio. Bom, primeiro, pé na tábua, vamos ter fé, né? Vamos ter fé que vai dar certo e que passaremos a ter a transmissão da NASCAR até o final do ano. Para isso, é importante o apoio de todos vocês que estão nos acompanhando aqui, de se inscrever no pictv.com/motorsport, né, para acompanhar. Eu e o Eric estaremos lá juntos nesta jornada. São 2 provas que são interessantes, a gente vai falar. Você fala que eu sou a voz da NASCAR no Brasil, obrigado, mas o Eric é um cara que entende muito de NASCAR, muito, você sabe que é o que está no sangue dele, né, Carlos? O Eric entende de várias categorias muito, mas NASCAR, ele tem um xodó pela NASCAR, é um cara que entende muito. Se permite, Carlos, eu vou fazer a propaganda do canal que eu tenho com o Eric, que é o youtube.com/canal Na Pista, ou Na Pista, né? É Na Pista que a gente faz comentários sobre as provas e também as prévias, e para acompanhar e dar força, mas principalmente dar força na transmissão, tá? Porque isso é importante, que o pessoal reclama. NASCAR é um produto difícil de ser vendido, infelizmente essa é a realidade, mas é um excelente produto.